Bem, vamos tratar de outros assuntos aqui, inclusive destaques internacionais. As eleições parlamentares na Europa terminam amanhã. Para a gente entender o andamento desse pleito, vamos conversar a partir de agora com Alberto Pfeiffer, professor em Relações Internacionais, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, boa noite. Professor, queria pedir, por gentileza, para o senhor contextualizar para o nosso público, para a nossa audiência, um pouco da dinâmica desse pleito, qual é a finalidade desse braço legislativo da União Europeia e o que é que está em jogo nessas eleições para valer? Muita coisa em jogo. Temos a eleição dos 720 membros do Parlamento Europeu, uma eleição que acontece a cada 5 anos. Em 2019, maio de 2019, foi a última eleição. Essa eleição define o parlamento, que, por sua vez, referenda o nome do próximo presidente da Comissão Europeia. O presidente da Comissão Europeia, o responsável pelo braço executivo da União Europeia, atualmente a senhora Ursula von der Leyen, da Alemanha, uma política de inclinação mais conservadora. E o nome é indicado pelos 27 chefes de Estado dos países membros da União Europeia, mas esse nome deve ser sancionado, deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu, que será eleito neste final de semana. Como falei, 720 membros, é preciso a maioria de 361 para que esse nome seja aprovado. Então, é o cargo do presidente da Comissão Europeia que está em jogo, mas outros cargos importantes do arranjo institucional europeu também serão definidos. O presidente do Conselho Europeu, o responsável por toda a parte externa de segurança do bloco e outros órgãos que compõem o grande concerto, o grande arranjo de governança da União Europeia. Outro assunto importante é o fato de que essas eleições são um espelho, representam as tendências políticas domésticas, quer dizer, são os eleitores dos países que votam e, ao realizarem o voto para o âmbito europeu, sinalizam as suas preferências para o âmbito doméstico. Então, há uma tendência do crescimento de partidos mais de direita, mais populistas, e isso pode ser fortalecido nesse processo eleitoral europeu. Vamos lembrar também que a Europa vem passando por grandes transformações e grandes ameaças à sua integridade. Quando Ursula von der Leyen é escolhida presidente da Comissão Europeia, em maio de 2019, a Europa se defronta com, ao final de 2019, a saída do Reino Unido, o Brexit. Depois, começo de 2020, Covid-19, pandemia, 2021, 22, invasão da Ucrânia de parte da Rússia, crise energética, além dos fenômenos que têm ameaçado a solidez europeia, a imigração, o terrorismo, a fragilidade econômica, a falta de competitividade. Então, é uma eleição muito importante, 450 milhões de habitantes na União Europeia, 350 milhões de eleitores. Essa eleição, como falei, define os próximos 5 anos da Europa e indica as preferências eleitorais nos países membros da União Europeia. Pois é, professor, tive a curiosidade de dar uma olhada em alguns jornais europeus e há uma sinalização explícita sobre a possibilidade do crescimento do percentual de conservadores liberais no Parlamento Europeu, corroborando inclusive com essa informação trazida pelo senhor. Qual seria a consequência de uma guinada conservadora, uma guinada à direita do Parlamento Europeu? Iria reforçar essas pautas que foram amplamente discutidas nesse período pré-eleições? Hoje, Ursula von der Leyen representa o principal agrupamento, porque no plano europeu nós temos 7 grupos parlamentares e vários partidos. É um modelo político-eleitoral um pouco diferente, sui generis, claro, como é sui generis o caso da União Europeia e da sua governança, 27 Estados-membros, um parlamento supranacional, uma comissão executiva supranacional. Mas hoje a liderança já é de um setor mais conservador, chamado do European People's Party, o Partido do Povo Europeu. A tendência é do crescimento dos agrupamentos mais nacionalistas,
mais xenófobos, mais populistas. Eles têm crescido muito em representação em alguns países, Alemanha, França, Itália. Vamos lembrar que hoje a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, vem de um agrupamento mais direita, mais nacionalista. Então, o que deverá acontecer é a manutenção da maioria de parte desta esfera mais conservadora, que sustenta a Ursula von der Leyen, que é a principal candidata a prosseguir na posição de presidente da Comissão Europeia, mas com a necessidade de aproximações com esses grupos mais de direita nacionalista, direita localista, que tem pautas anti-imigração, tem pautas de maior fechamento das fronteiras, diminuição das relações com China, com países árabes, enfim. Então, a diminuição do apoio à Ucrânia no conflito ou na guerra com a Rússia. Então, este arranjo entre o centro moderado, conservador, liberal, democrático, com essas forças emergentes mais de extrema-direita, é que será a chave para se entender se Ursula von der Leyen seguirá como presidente da Comissão Europeia ou se um outro nome será o escolhido. O grande drama poderá ser um impasse, quer dizer, os presidentes dos países daqui a 8 dias se reúnem, escolhem um nome, submetem ao parlamento europeu para que o parlamento o chancele, né, o respalde esse nome indicado pelos presidentes dos 27 países membros. Mas se eles não conseguirem chegar a um consenso, esse processo se prolonga no tempo. Enquanto isso, a atual Comissão Europeia segue em gestão, mas deslegitimizada do ponto de vista político. É o pior cenário para uma Europa fragilizada e tendo que tomar decisões no conflito com a Ucrânia, decisões de orçamento, de alocações de defesa, de posicionamentos políticos, fragilizada economicamente na competitividade em relação à China, a Estados Unidos, e enfrentando eleições nacionais, como as que haverá na Alemanha no ano que vem. É isso, projeções para as eleições parlamentares na Europa. Agora a pergunta do nosso comentarista Acácio Miranda. Você, Acácio? Professor, boa noite. O senhor bem mencionou a ascensão de parlamentares europeus nacionalistas, o que é um contrassenso, uma vez que o Parlamento Europeu é supranacional. Você acha que essa ascensão é um eventual indicativo que alguns países têm um pensamento parecido ou uma postura parecida com a que teve a Inglaterra de abandonar o bloco europeu? O pensamento existe e faz parte do receituário desses agrupamentos mais nacionalistas. Evidentemente que há aí uma certa contradição, mas há também uma conveniência e um pragmatismo. O pertencimento à União Europeia traz uma série de vantagens, principalmente para países menores, têm acesso preferencial aos seus sócios maiores, recebem investimentos, financiamentos, fundos de parte da União Europeia para fomentar o seu desenvolvimento. No caso do Reino Unido, é um país de grande porte, é um país autônomo do ponto de vista econômico e político e que nunca pertenceu propriamente à lógica continental europeia. O Reino Unido sempre foi visto como uma ilha, é uma ilha geograficamente, mas como uma ilha do ponto de vista político. Então, portanto, não causou grande consternação, embora tenha sido um enfraquecimento do projeto europeu, a saída da União Europeia. Os países continentais, sim, mas o eixo central, França, Alemanha, esse permanece sendo um eixo forte. A recente visita de Emmanuel Macron, a Olaf Scholz, demonstrou isso, mas que a partir das eleições, 2025 na Alemanha, 2027 na França, com uma eventual ascensão desses partidos mais nacionalistas, pode sim enfraquecer esse eixo, França-Alemanha, e pode sim, não diria terminar com o processo da integração europeia, mas levá-lo a um enfraquecimento e a um papel secundário dentro da lógica geopolítica que o mundo apresenta hoje, em que o nacionalismo parece ganhar cada vez mais força. É isso. Reflexões e perspectivas para as eleições parlamentares na Europa. De debate importante nessa entrevista especial com Alberto Pfeiffer, professor de Relações Internacionais, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, boa noite, bom fim de semana e até breve. Obrigado, bom fim de semana a todos.